Olá, tudo bem com você? Seja muito, mas muito bem-vindo para mais uma aula de AFO. Eu ia falar contabilidade, que são as matérias que eu leciono. Então, vamos lá para mais uma aula de administração financeira e orçamentária comigo, professor William Notário. E como sempre, é uma alegria muito grande, uma satisfação imensa, um prazer ter você aqui para juntos darmos continuidade a esse importante momento, o estudo de AFO, nessa sequência aqui, voltados para o CNU, o Concurso Nacional Unificado, bloco 4 e bloco 7, é onde tem aqui a minha especialidade, e a gente vai batendo um papo então, combinado? Estamos vindo de uma sequência lógica de lives, abordando temas, por exemplo, ligados às próprias leis orçamentárias, nas últimas duas lives sobre o ciclo orçamentário, e hoje nós vamos falar ainda dentro do ciclo, mas o aspecto do controle, da avaliação e do controle. Então é neste item que nós vamos bater um papo aqui agora. Para você que gosta aí dos seus controles, então essa aqui é a nossa aula número 12. Então, olha só, essa aqui é a nossa aula número 12. E aí fica o convite para você nos seguir nas redes sociais. É sempre uma alegria muito grande ter você comigo. E a gente vai bater um papo legal nas próximas... Ah, tá, tô vendo aqui uma informação importante. Beleza. Ó, então, fique ligado, fique no esquema para você entender o seguinte, ó. Quando a gente veio discutindo os ciclos, o ciclo orçamentário, e existe o ciclo ampliado de 4 fases, que é o ciclo da Lua, e existe o ciclo o ciclo comum de 4 fases da Lua, e o ciclo ampliado de 8 fases, que envolve o PPA, a LDO e também a Lua. Beleza. Então, eu fiz aqui pelo menos 2 encontros com você, bem redondinhos, sobre o ciclo orçamentário. Então, a gente conversou exatamente das fases, o processo, te mostrei na própria Constituição, na própria Lei das Finanças, 4.320, e fomos ali discutindo os aspectos. Então, foram aulas bem detalhadas, assim, né? É importante a gente lembrar dos prazos, os detalhes que eu fui te mostrando, te explicando. E aí, agora, nós vamos entrar na fase da avaliação e na fase do controle, que no ciclo, independente de ser o comum ou o ampliado, é a última fase se a gente seguir uma ordem. Mas essa fase de avaliação, de controle, de fiscalização, é a única fase que ela pode se aglutinar com as demais. Se você lembrar, por exemplo, o que diz o autor que apresenta e que defende o ciclo ampliado, ele fala, ó, as fases são insuscetíveis de aglutinação, ou seja, as fases elas não serão aglutinadas, elas não podem se misturar. Mas a fase de controle, ela pode. O controle ele pode ser antes, durante e depois, ou seja, anteriormente, concomitante e posteriormente. Então, o ciclo ele pode passar por estes momentos. Agora, não dá para a gente estudar a fase do controle sem lembrar dos detalhes que foram discutidos na fase da elaboração, na fase da aprovação, até na própria execução. A fase da execução foi, sinceramente, a que a gente menos discutiu, a fase da execução orçamentária, porque a gente vai falar disso depois em receita e despesa pública, né? Beleza. Feito isso, eu quero agora conversar com você e retomar aqui, ó, as fases. E aqui lembrando que eu estou me referindo ao ciclo comum. Estou aqui me referindo ao ciclo comum, ou seja, o ciclo da Lua, de 4 fases. E é justamente esse controle que nós vamos estudar agora. Então é esse controle aqui, ó, é essa fase que nós vamos estudar a partir dessa aula. Lembrando que nós já discutimos a fase de elaboração, comentamos da fase da aprovação e também agora iremos discutir a fase do controle. Então, é muita informação, cara. Eu sei, às vezes, a gente para retomar o que eu falei, o que eu não falei aqui, mas beleza, vamos lá.
A fase de controle, então, ela vai ser discutida pela Constituição e pela própria Lei 4.320, o que espera-se do controle interno, o que espera-se do controle externo. As bancas recentemente também abordam o tema de controle social. Então existe o controle interno, o controle externo, o controle social. E aí a gente vai entender melhor isso, discutir melhor cada caso desse. É meio que claro a separação do controle interno e do controle externo. É meio claro o papel de cada órgão, por exemplo, né, de cada poder. Vamos pensar assim, no Congresso Nacional. Então o Legislativo é um importante papel, exerce um importante papel nessa função do controle. O Tribunal de Contas também tem um papel importante, a gente vai falar disso. Mas existe o controle interno, feito pelo próprio órgão. Então, são esses cuidados, essas informações, esses detalhes que nós precisamos agora encaixar aqui. Fechou? Então vem comigo para você pegar o primeiro momento aqui, diz o seguinte, ó. Vamos pegar aqui. Lá na Constituição, o artigo 70, ele vai dizer o seguinte, ó. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida, então a fiscalização será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Fechou? Então, informação importante. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, ela vai ser feita pelo Congresso como controle externo. Top? Então grava lá. Congresso Legislativo, pensa assim, controle externo. Fechou. Prestará conta qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens ou valores públicos. Pronto. Então, esses envolvendo recursos da União, estou falando da União, né, pelos nossos exemplos aqui sempre acordados, mas envolver o recurso público vai prestar conta disso de alguma forma. Beleza? Vou tomar uma aguinha aqui porque a garganta tá estourada, ó. Pronto. Maravilha. Agora, esse controle, se você pegar lá na Constituição, o artigo 70, 71, caraca, tem uma lista extensa do que espera-se desse controle. É claro que nós vamos discutir um ou outro aqui mais importante e, como sugestão, vale a pena a leitura do artigo. Agora veja só. O controle externo a cargo do Congresso, olha aqui, informação importante, que cai demais, ó, o controle externo a cargo do Congresso será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas. Então veja, ó, o Tribunal de Contas da União, junto com o Congresso Nacional, exerce o controle externo. Vamos lá então, ó, A comissão mista, lembra da CMO? Opa, deixa eu pegar aqui, ó. Lembra da comissão mista? Isso, então, ó, a comissão mista, a que se refere ao artigo 166 lá da Constituição, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimento não programado ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que em 5 dias preste esclarecimento necessário. Então vai comigo, ó, está vendo? Congresso Nacional, importante papel e determinante ali na fiscalização, no controle externo, e o Tribunal de Contas, junto ao Congresso Nacional, exerce esse controle externo. Então vamos lá. Quem que vai julgar as contas do presidente da República? Quem que vai julgar as contas da República? Congresso Nacional. Congresso Nacional. O TCU, ele vai apreciar, ele vai emitir parecer prévio, mas a responsabilidade, então tá claro na lei aqui, ó. A cargo do Congresso Nacional. Fechou? Então, ó, controle externo a cargo do Congresso Nacional.
ele vai ser exercido com o auxílio do Tribunal de Contas. Fechado? Fica muito ligado nisso. Isso aqui é sutil. Parece assim, não, isso aí é tranquilo. Mas as questões, elas vêm bem fechadinha nisso. As questões, elas podem causar uma estranheza nesse assunto. Por isso que eu fico preocupado aqui e sugiro que você, assim, fique de olho. Fechou? Agora vamos lá, continuando a prosa aqui. Vem cá, ó. Ainda pegando lá na Constituição, os artigos 74, ó. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno. Com qual finalidade? Avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA, comprovar a legalidade e avaliar resultados. Olha aqui, surgem termos importantíssimos agora. Quanto à eficiência, eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, exercer o controle das operações de crédito, avais, garantias, apoiar, olha aqui, ó, isso aqui cai demais, ó, apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Então, o controle interno dos poderes tem entre as suas atribuições auxiliar o controle externo. E esse controle externo, ele passa a ser ali a cargo, lembra, do Legislativo, do Congresso Nacional, Tribunal de Contas, a própria sociedade de um modo geral. Então fica de olho, ó. Ainda no artigo 74, ó. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, darão ciência ao Tribunal de Contas sobre pena de responsabilidade. Qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. Qualquer cidadão, partido político, grupo, associação, sindicato é legítimo para denunciar ali irregularidades ou ilegalidades. Cara, isso aqui é sutil. Isso aqui é melindroso. Então fica, ó, vai de novo, ó. Vai de novo. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento, vão informar o TCU sob pena de responsabilidade solidária. Qualquer cidadão, partido político, associação é parte legítima. Então qualquer pessoa, qualquer cidadão pode apresentar isso, pode denunciar. Top? Ah, professor, eu já ouvi alguma coisa disso, uma discussão que a gente fez há um tempo. Teve uma aula para trás aí que eu entrei mais ou menos nessa linha, tá? Mas beleza. Aqui eu começo a aula, eu começo a apresentação, então, trazendo para você 2 ou 3 importantes artigos, 70, 71 e 74, artigos esses extremamente direcionados à fase do controle, já determinando para nós o que seria controle interno e o que seria controle externo. Então, para a gente continuar aqui, você já pode assumir assim, ó, legislativo, controle externo, executivo, controle interno. Porque o executivo vai ter ali, por exemplo, a Controladoria Geral da União. Já parou a pensar nisso? Um órgão, vamos dizer assim, um controle interno. Agora, veja bem. Na atualidade, discute-se também controle de resultados, controle social. E se você pegar questões, por exemplo, eu não achei Sesgran Rio recente assim nessa linha, mas você tem outras grandes bancas, FGV, por exemplo, cobrando agora em 2023 o tal do controle social. Então, é de se esperar algo nessa linha? Provável. Então vem comigo aqui para você entender, ó. Vem comigo para você entender isso aqui, ó. Veja. Dentro da fase de avaliação e controle, então estou pegando essa fase de avaliação e controle, e agora nós vamos discutir com você, então, trechos importantes, síntese das próprias legislações, para que a gente consiga abordar esses elementos, então. Fechado? Então vem cá, ó. A avaliação orçamentária é parte do controle orçamentário
que analisa a eficácia e a eficiência dos cursos de ação cumpridos, proporciona elementos de juízo aos responsáveis, beleza. Com relação ao cumprimento dos seus objetivos, a otimização dos recursos, realimentar o processo de administração orçamentária. Então, essa ideia do controle, então, ela vai ter, então, como objetivo ou como propósito contribuir, olha só, contribuir para a qualidade do orçamento. Então, vai comigo bem tranquilo, ó. Então, veja só, ela vai buscar, o propósito é a qualidade de um orçamento. E aqui é importante que eu traga para você o seguinte, ó. Trazendo qualidade e tendo aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, o ciclo do orçamento. Por quê? Porque, olha só. Quando eu faço um bom controle, uma boa avaliação, eu vou melhorar, eu vou contribuir para a qualidade daquele processo, daquele rito. Essa qualidade, essa qualidade, ela contribui para uma reabertura de um ciclo orçamentário melhor, uma fase de elaboração melhor. Lembra o ciclo? Elaboração, aprovação, execução, controle. Um bom controle, uma boa avaliação fornece subsídios para uma boa elaboração. Então, é importante para reiniciar esse ciclo. Lembra? O processo contínuo, dinâmico, flexível. Então, um bom controle neste momento garante informações, garante a qualidade do ciclo. E aqui surgem termos ou nomenclaturas extremamente importantes. Veja, analisa a eficácia e a eficiência. Olha só aqui, ó, a eficácia e a eficiência dos cursos e tal. O que é isso? Aí eu trouxe para você uma definição. Você precisa disso. Vou tomar minha água aqui, quer ver, ó? Veja você, ó. O que é análise da eficiência? É a medida de relação entre os recursos efetivamente utilizados para realizar uma meta. O teste da eficiência na avaliação das ações busca considerar os resultados em face dos recursos disponíveis. Então, eficiência, grava, eficiência, resultados diante dos recursos disponíveis. Eficiência, resultado diante dos recursos disponíveis. A eficácia é o grau de atingimento das metas para o projeto. Procura considerar o grau em que os objetivos e finalidades do progresso foram alcançados dentro da programação. Ah, professor, entendi. E aí, inclusive surge, fechou? Então, dentro de eficiência e eficácia, surge a expressão ou a busca pela efetividade do processo. Então, olha só que bacana. A efetividade é a dimensão do desempenho que vai representar a relação entre os resultados alcançados, que eram os observados, né? E os objetivos, que eram os esperados, que motivaram a atuação institucional. Então, ele permite verificar aqui se um programa, por exemplo, produziu efeitos no ambiente externo em que ele ali foi aplicado. E esses efeitos, tanto sociais, econômicos, institucionais, tecnológicos, se você pegar uma definição, hoje, seria a capacidade de transformar a realidade. Só que isso aqui é um pouco filosófico. Então eu não vou nem entrar nessa linha. Nem se preocupa com isso agora. É verdade. E para exemplificar isso aqui, eu fazendo um estudo para essa aula, recorri a um grande amigo e professor, Sérgio Mendes, e ele tem um exemplo genial que define essa eficiência, eficácia, efetividade, e eu me apropriei dela com
os devidos créditos ao professor, para que você entenda basicamente como é que funciona isso, ó. Vamos supor, então, a vacinação em um posto de saúde. Se o governo preparou a logística, compra de vacina, transporte pessoal com o melhor custo-benefício, foi eficiente. Se o percentual de criança vacinada foi atingido, a campanha foi eficaz. Se conseguiu erradicar a paralisia infantil, por exemplo, teve efetividade. Então, tá vendo a diferença? Ser eficiente, ser eficaz e ser efetivo. Nossa, professor, que sinistro isso. Pois é. Isso aqui ele mexe um pouco. Isso aqui ele é sutil. Sutil demais. Fechou? Topzera? Tá bom, professor. Deixa eu entender aqui mais ou menos como é que vai funcionar isso aí. Eu tenho que saber as diferenças entre o que é eficiente, o que é eficaz e o que é efetivo? Eu diria para você que, se fosse para outros concursos, talvez não, mas para esse, sim, para esse sim. É importante saber o que significa ser eficaz, ser eficiente, ter efetividade, é importante. Então, grave isso aqui, ó, grave isso aqui. Eficiência, resultado em face dos recursos. Eficácia é o grau que as metas foram atingidas. E efetividade é o desempenho que isso representa, é a capacidade de transformar a realidade a partir do seu objetivo estabelecido e a sua continuidade. Está aqui o exemplo clássico, incrível, para você entender isso. Agora vai! O orçamento, de um modo geral, ele surge como um instrumento de controle. Olha que bacana. Então, o orçamento, de um modo geral, a sua concepção, tem essa ideia de controle já, não é? Só que aí dentro de uma das fases do orçamento é criado, ou é detalhado, ou é destinado para uma avaliação, uma fiscalização, um controle ainda maior e extremamente importante. Então, vamos lá. Tradicionalmente, o orçamento é uma forma de assegurar ao executivo e ao legislativo que os recursos serão aplicados conforme previsto na lei. Então, ó, o executivo, você já vai aqui, ó, pensando que é o controle interno, e o legislativo você já vai melhorando isso. Só que esse controle que nós estamos aqui discutindo neste caso, ó, eu vou até fazer um esqueminha para você aqui, ó, ele é um controle legal. Então, ou seja, ele é um controle pela legislação, ó. Então ele é um controle legal. É uma lei orçamentária. Existe a etapa no ciclo orçamentário. A Constituição fala, a gente viu os artigos. Eu vou ver daqui a pouquinho com você que a Lei 4.320 fala de controle. Então é um controle legal. Mas, além desse controle legal, busca-se também o controle de resultado. Esse controle de resultado ele vai dar uma visão mais completa sobre a tal efetividade das ações governamentais. Então, eu quero que você anote aqui também, ó. Então, eu quero que você anote que discute-se na atualidade o controle por resultados, ó. Então, vai comigo, ó. Discute-se o controle por resultados. Esse controle resultados aqui, ele dá uma visão, então é isso que eu quero que você entenda, ó. Ele dá uma visão ampla. Professor, entendi. Pega o bizu. Ele dá uma visão ampla dessa efetividade. E aí a gente precisa deixar bem claro aqui, né? Esse controle interno acontece dentro do próprio órgão. O controle externo é uma instituição independente.
autônoma do processo. Professor, mas o Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal também não tem esses orçamentos? Sim, mas nós estamos falando da execução pelo Executivo e uma fiscalização autônoma do Congresso. Top? Então, dá uma olhada aí. Professor, até aí tá tranquilo. Até aí eu tô contigo. Até aí eu tô indo bem. Até aí eu tô conseguindo entender. Tá legal. Tá legal. Agora vem cá. Ó. O controle interno é aquele realizado pelo órgão no âmbito da administração, do próprio poder, dentro da sua estrutura. Já o controle externo, então, é aquele por uma instituição independente, autônoma. Isso quem vai falar é tanto a Constituição de 88 quanto a Lei 4.320 de 64. As duas elas determinam essa existência, o papel do controle interno e externo. Então isso já é algo meio batido nas duas grandes leis aqui, que a gente está discutindo para esse momento das finanças. Fechou? Então dá uma olhada aí legal o que é esse camarada aí no sentido do que é um controle interno, o que é um controle externo. Sério, professor? Então eu quero que você fique muito à vontade nisso aí. Nossa, professor, eu estou perdido agora. Calma. Nós vamos discutir tudo isso com você a partir de agora. Fechou? Beleza? Top. Agora eu quero, nessa linha, nessa discussão, pegar para você... Vamos voltar lá na Constituição. Quando ela vai falar do controle. Quero pegar lembra aquele controle patrimonial, controle orçamentário, controle financeiro, controle institucional. Quer ver? Vem cá, ó. Olha só que bacana, ó. Vem cá. A fiscalização contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo. Olha aqui que bacana, ó. Mediante controle externo. E pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, basicamente, a gente pegar aqui o aspecto orçamentário. É a arrecadação, velho. Arrecadação e aplicação dos recursos. Esse aspecto, então, veja, ó, aspecto orçamentário. O aspecto operacional. Cumprimento de metas. Aqui, ó, achei que estava aparecendo. O aspecto operacional. Cumprimento de metas. Resultados, eficácia, eficiência. Aí eu tenho aqui, quer ver, eu vou colocando aqui para você ver, ó, então operacional, agora vamos aqui, ó. O que é o controle patrimonial? Conservação dos bens. O aspecto financeiro, ligado aqui ao fluxo de recurso mesmo. O aspecto contábil. O segmento de normas. Então, tá vendo? Então, basicamente, existem, vamos tentar entender, existem como se fosse várias fiscalizações que juntas compõem o processo de fiscalizar financeiramente, orçamentário, patrimonial, operacional, entendeu? Então, cada momento desse, cada detalhe desse traz a sua importância. Agora, vamos lá. Veja, também é preservado e buscado a legalidade dos atos, legalidade dos atos, a fidelidade funcional dos agentes, o cumprimento do programa de trabalho. Então, é necessário, precisa-se do cumprimento. Então, eu vou fiscalizar. Então, você consegue perceber? É claro que aqui a gente poderia aprofundar ainda mais na literalidade da própria Constituição, da própria 4.320, mas aqui eu quero discutir com você agora algumas questões e você vai ver que a maioria delas você já consegue matar com base no que a gente acabou de estudar, velho. Que a gente acabou de estudar. Quer ver? Vamos comigo, ó, fica olhando. No âmbito do controle interno, a verificação da legalidade dos atos da execução orçamentária será
Então, quando que o controle interno pode acontecer? Ele pode ser de maneira prévia, concomitante ou subsequente. Lembra? É a única fase que ela pode se aglutinar. Então, a fase de controle pode ser antes, pode ser durante, pode ser depois. Top! Então, marca ali para nós uma baita de uma questão. Vou tomar uma aguinha agora para você. Analisou, olhou? Viu aí sim ou não? Ah, professor, beleza, beleza. Bora lá, mais uma. Vamos aqui, ó. Sobre o controle interno da execução orçamentária, a Lei 4.320 dispõe que a verificação da legalidade será prévia, concomitante e subsequente, tá vendo? Isso aqui cai demais, galera. Professor, fala em um tema que cai de controle, essa aí. A fiscalização ser antes, durante, depois. Cai demais. Mas demais quanto? Demais muito. Demais muito. Top? Beleza, professor. Beleza, maravilha. Ó, vamos lá. O controle e a avaliação da execução orçamentária vale-se, além dos preceitos legais, de responsáveis para exercer as funções. Para bem atender a esse objetivo, há o amparo do sistema de controle interno. Tal sistema deverá, letra A, fiscalizar os recursos públicos, beleza, punir eventual... Não, ó, o controle interno não vai punir ninguém. Talvez é aí que está a grande sacada, né? Vai denunciar, pode até indicar, tal, mas ele não vai punir ninguém, o controle interno. Não. Então a letra A está por fora. B. Deve ser amplo e integrado para evitar riscos, bem como orientar quanto à legalidade dos atos e fornecer dados e informações ao controle externo. Lembra que esse aqui, o controle interno, vai auxiliar o controle externo? Vamos ver as outras. Letra C. Mapear riscos, sim. Promover exame de documentação até poderia ser. Conferir cálculos. E, se necessário, dar início a processos administrativos. Não, o controle interno não vai dar início a processo administrativo nessa esfera do controle orçamentário. Não. D. Averiguar sempre que o motivado, responsabilidades e ações... Não, o controle interno não vai fazer essa averiguação. Ele não vai averiguar a responsabilidade. Não. Letra E. Estar centralizado em unidade administrativa específica. Não, ele não está centralizado. Ele pode ser um departamento específico em alguns casos, ou ele não vai estar centralizado em um único processo, em uma única unidade administrativa, não. É um controle que deve acontecer, né? Pode acontecer de maneira concomitante, posterior. Então, o gabarito aqui é a letra B. A menos errada, ou a mais certa, é a letra B. Top! Beleza, professor. Vamos lá para mais uma, ó. A fiscalização financeira e orçamentária é um processo de controle das finanças públicas, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma eficiente, e de acordo com a legislação. É o órgão responsável pela fiscalização financeira e orçamentária. Veja, se eu tivesse Congresso Nacional, Poder Legislativo, certamente seria a resposta. Mas por não ter eles, o Tribunal de Contas, lembra que ele vai exercer um papel importante nesse momento? Lembra? Congresso Nacional, controle externo. Mas o TCU vai fazer essas averiguações, esses pareceres, tá? Então, por não ter outra alternativa, letra A. Professor, mas a D e Câmara? Não, na verdade, teria que falar aqui do Congresso Nacional como um todo, né? Para atender esse quesito. Vai comigo, ó.
Assinale a opção que indica o momento do processo orçamentário em que é feita a avaliação do cumprimento. Termos de realização de obra. Cara, quem vai avaliar o cumprimento e tudo mais é o controle. Professor, mas e fiscalização ali? Cuidado, a fiscalização era um perigo mesmo, tá? Era um perigo mesmo. Mas estou dizendo... Estou discutindo. Nossa, professor. Eu vou entender isso aqui com você. Sério? Aham. A fiscalização é um termo utilizado na fase de controle. Então grava, tenta lembrar assim, ó. Elaboração, execução, né? Elaboração, aprovação, execução, controle. Aí o controle, né, tem a avaliação, tem a fiscalização, o acompanhamento. Então são termos que corroboram aí nesse sentido. Top? Essa aqui é boa demais, ó. Essa aqui eu gosto muito dela. Quer ver? O ciclo orçamentário é um importante processo de planejamento orçamentário da administração pública, através do qual serão definidos diversos aspectos do orçamento. Associe corretamente as fases do ciclo orçamentário com as atividades correspondentes a cada fase. Então eu tenho elaboração, estudo, execução, controle. 1. Etapa de responsabilidade do Poder Legislativo, fundada na necessidade da participação do povo para definir prioridades, anseios e a forma de efetivação. Então, se ela é uma etapa de responsabilidade do Legislativo, não pode ser elaboração nem execução. O controle também não é, assim, em tese, responsabilidade do Legislativo. Ele também vai fazer, mas o Executivo também faz o seu controle, lembra? Então, me resta crer que essa aqui, ó, é a B, que é o estudo, discussão e aprovação. Vamos lá. Etapa ligada à estruturação, veja só, a estruturação, aos critérios e atividades destinados a avaliar o alcance, eficiência, nível de racionalidade na utilização do recurso. Velho, estou falando do controle, Então, a 2 é a D. Então, vamos ver aqui, ó. 1B, 2D. Vamos ver. Então, 1A está fora, 1C está fora. Então, 2D. Bom, então, essa aqui está fora, o gabarito já é a letra C. 1B, 2D, tem que ser 3A e 4C. Vamos ver? Compreende a fixação de objetivos concretos para o período, assim como o cálculo dos recursos humanos, materiais e financeiros necessários à sua materialização. Estou falando de elaboração, ó. Então, vamos lá, elaboração. Vamos ver aqui agora o 4, aqui, ó. Consiste na realização anual dos objetivos, diretrizes e metas para o setor público no contexto do planejamento integrado, envolvendo a mobilização de recursos humanos, materiais e financeiros. Estou falando da execução. Ó, realização, execução. Então é isso mesmo, o nosso gabarito é a letra C, uma baita de uma questão, vale muito a pena você ficar de olho em algo nesse sentido, tá? Vamos lá, pegar agora aqui um trecho da própria Constituição e da 4.320. Quer ver, ó? O ciclo orçamentário é composto por várias etapas que envolvem o controle e a avaliação. Aqui ela vai citar alguns artigos da lei. Prevêem que deve monitorar e analisar o orçamento público. Tá bom. Em relação à previsão legal, a respeito da etapa de controle e avaliação, é correto afirmar que... Eu vou direto no gabarito, que fica mais fácil para a gente analisar depois, ó.
Ao controle interno, incumbe a verificação da legalidade dos atos da execução de forma prévia, concomitante ou subsequente. Isso aqui a gente já leu algumas vezes. Ao controle externo, incumbe a exata observância dos limites das contas trimestrais? Não, controle interno. Ao controle externo, controle da legalidade? Não, controle interno. Ao controle interno, verificar a probidade da administração, guarda legal, emprego, controle externo. Ao controle externo, incumbe a estabelecer medida para cada atividade, quantidade de recursos, operação. Então, aqui também pode ser o controle interno. Então, veja que as outras alternativas, como eu costumo dizer aqui na terrinha, as outras estão coisadas. Elas estão coisadas. A letra B é a menos errada, ou, nesse momento, a mais certa. Nossa, professor, que sinistro. Pois é. É a menos errada ou a mais certa. Então, tem disso também. Ó. Assinale a alternativa incorreta sobre o controle. Poderá ser prévio, concomitante ou posterior, tá certo. Também deve ser realizado por órgão interno, tá certo. O controle externo ao Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, tá redondo isso aqui. Fidelidade funcional dos agentes, controle interno, tem como objetivo aplicar sanções. Não, é aqui que está o B, ó. É incorreto falar que o controle do orçamento tem por papel, por objetivo, finalidade, aplicar sanções. Mais uma, ó. Vamos lá. O ciclo orçamentário é a sequência de fases ou etapas que devem ser cumpridas pelo poder público para realizar as diversas políticas públicas, envolvendo o planejamento de ações, execução, prestação de contas. De maneira geral, vai ter elaboração, a apreciação, a execução e o controle. No que tange ao ciclo, relacione os tipos de controle às suas definições. 1, controle interno, 2, externo, 3, social. Estruturado de forma integrada entre os poderes, ele avalia o cumprimento das metas e a execução dos programas. Tá, aqui tem um errinho de português aqui, mas nós já mata na hora, quer ver? Nós já mata no ninho, ó. Então vai, pronto. A execução, quer ver, ó? Vai. Beleza, professor, tô contigo. Então, ó, estruturado de forma integrada entre os poderes. Professor, essa eu não sei. Então, vamos lá, vamos para outra. Exercido pelo Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Esse é o 2. Então, esse aqui sabe que é o 2. Então, o do meio é o 2. Esse aqui está errado, esse aqui está errado, esse aqui está errado. Então, estamos entre B e C. Exercido pela sociedade, monitorando a avaliação, sociedade, controle social, 3, então sociedade. O final é 3, esse aqui a gente elimina também, o gabarito, letra C. Gabarito, letra C, então esse aqui só pode ser o controle interno, mas né? Estruturado de forma integrada entre os poderes, avalia o cumprimento de metas previstas e a execução de programas. Então, estamos discutindo, sim, o controle interno. Então, gabarito letra C, 1, 2 e 3. Essa questão é aquela que eu falei, que trata aí do tal do controle social, é uma questão relativamente recente, é importante ficar de olho. E dessa forma, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e, mais que isso, que você tenha compreendido os assuntos aqui abordados. Nos vemos em breve. Continue firme na sua missão. Um beijo grande, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!